quando eu estou aflito, a quem é que eu clamo? A Bíblia diz que o Senhor é o nosso socorro bem presente. Ou seja, o socorro bem presente é o socorro tão presente de tal forma que na hora que você clamar, Ele te responde. E o Salmo 143 tem suas peculiaridades porque há alguns pontos que nos chamam a atenção e nos mostram o nível do clamor que tem o salmista, né? O salmista, ele não explica, não nos dá a entender de fato qual é a circunstância essa que esse livro, esse salmo foi escrito. Ele não chega a dizer de que forma ele foi escrito, né? Mas o que nós vemos é que ele está enfrentando algo tão terrível. Ele está enfrentando algo que aparentemente parece que ele não vai ter mais forças para resistir. E quantas de pessoas de nós já chegamos a um certo limite na vida, ou algum momento da vida, e que nós passamos por situações em que nós achamos em determinado momento que não iria dar conta. Quem nunca passou por isso? E Davi, ele está expressando agora a agonia da alma dele, sabe? Davi tá se expressando de tal forma que mostrando como a alma dele está aflita. Como os inimigos que queriam atormentar a sua alma, e não só atormentar a sua alma, tirar a sua própria vida. O versículo 1 diz assim: atende, Senhor, a minha oração, dá ouvidos às minhas súplicas, responde-me segundo a tua fidelidade, segundo a tua justiça. Não entres em juízo com teu servo, porque à tua vista não há justo nenhum vivente. O salmo começa assim. Ele começa a clamar e dizendo: Senhor, atende. Sabe aquela ideia de quando você está na agonia, apertado, e precisa de fato entrar em algum lugar urgente, e você está batendo na porta e diz: atende, atende. É emergência, é urgência. E Davi está dizendo: Senhor, atende a minha oração. Atende a minha oração. Mas não é só isso, ele dá ouvidos, né? Por isso que provavelmente, talvez, ele estivesse ainda tratando da situação que estava passando com Saul. O que nós vemos aqui pela palavra, que Davi, ele em momento algum estava tendo descanso. Veja você que Davi está passando por lutas, mas em momento algum ele chega a relatar: olha, por um minuto eu estou descansando aqui, para revigorar minhas forças. E é assim que acontece na nossa vida muitas vezes. Os dias difíceis vêm e chega de tal forma que não dá tempo você parar para respirar. O problema chega, vou dar uma trégua para você descansar e tomar fôlego. Não, ele não faz isso. Ele não faz isso. E nós vemos que ele está ali se escondendo em cavernas, na escuridão, está fugindo, né? A Bíblia relata isso. A história, a luta que ele tem contra ali Saul. Embora ele está se preservando, e nós vamos ver aqui pela palavra que quando Deus ele faz uma promessa na sua vida, por pior que seja a circunstância, ele vai cumprir. Ele cumpre. E ele está apelando por misericórdia. Ele está dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim. Mas o que eu acho interessante isso aqui é que Davi recebeu uma promessa. Deus ele fez uma promessa na vida de Davi, e Davi tem uma certeza disso, que Deus vai cumprir. Você se lembra quando Davi leva Samuel até a casa dele e vai, todos acredito conhecem a história do rei Davi, o único da casa que estava ali pastoreando ovelhas. E o profeta vai lá na casa dele e Deus faz uma promessa para ele naquele dia. E diz que ele vai ser rei. Talvez se fosse eu ou você no lugar de Davi, num momento circunstancial desses, eu diria: não,
não vai se cumprir não, porque como é que Deus está dizendo que a palavra dele vai se cumprir e eu estou aqui nessa luta, nessa perseguição, com medo de perder a própria vida, porque é o que ele está relatando aqui. Praticamente perdendo, já a ponto de perder a vida. Mas o que é interessante aqui é porque, olha, você vai ver logo no início aqui que Deus, ele tem uma promessa na vida de Davi e ele não deixa que Davi esqueça da promessa. Lá em 2 Samuel, quando você vai em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 12, 13 e 16, veja comigo o que é que diz.